Senhoras e senhores, Doctor Who está de volta e dessa vez trazendo nada mais nada menos que o início da saga Fluxo. Essa saga que irá marcar não apenas a despedida da Jodie em Doctor Who, mas também a saída de Chris Chibnall do comando da série. Graças a Deus. Por esse motivo, no vídeo de hoje eu venho aqui trazer para vocês as minhas opiniões sobre esse primeiro episódio e as minhas expectativas para o restante da temporada. Então solta a vinheta aí, editor, que hoje eu tô empolgado. Oi, eu sou Alan Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. Meus amigos, por onde eu começo? Sério, aconteceram tantas coisas nesse episódio que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá, se tem uma coisa que eu não curti nem um pouquinho no especial de Ano Novo foi a relação de conflito criada entre os Companions e o Doutor. Sério, pra mim o Ryan decidindo ir embora apenas pelo fato dele ter esperado 10 meses pelo Doutor foi o cúmulo, chegando a ser patético. No entanto, a questão aqui é que foi justamente essa saída dele junto da do Graham que permitiu que pela primeira vez ao longo de todas as temporadas da Jodie em Doctor Who, a TARDIS ficasse um pouco vazia. Mano, tinha tanta gente entrando dentro dessa caixa que eu já tava apelidando ela de Casa da Mãe Joana. O grande ponto é que antes tínhamos tantos personagens dentro da TARDIS lutando pra se desenvolver na história que no final acabou que ninguém se desenvolveu direito. Tanto que nem a própria Doutor conseguiu se estabelecer direito na série. Porém, nesse primeiro episódio foram feitas todas as correções necessárias e finalmente conseguimos ter um crescimento tanto para o Doutor quanto para a Ias, e principalmente para a Ias, viu, porque ela cresceu absurdamente na minha linha de importância depois desse episódio. A relação entre ela e o Doutor ficou bem mais fluida, até as partes cômicas ficaram bem mais engraçadas, e é claro que isso se deve ao fato do roteiro não estar mais forçando o diálogo entre outros personagens. A presença de menos pessoas ali só trouxe benefícios e mais espaço para essas duas brilharem. Quanto à introdução do Dan, eu admito pra vocês que quando ele foi anunciado como novo Companion, eu torci um pouco o nariz. Isso aconteceu porque eu já imaginei ele sendo introduzido da maneira mais preguiçosa possível. Tipo, basicamente ele andando de boa na rua, de repente via a TARDIS estacionada de portas abertas, ele entrava, já tava lá o Doutor lá dentro, mexendo, já falava bora, aí ele só olhava e falava, como não? Bora então, caramba. E aí começava a temporada. Foi assim que eu imaginei. Por sorte, não foi isso que aconteceu, porque para o espanto de todos, teve um motivo pro Dan ter sido inserido na narrativa. Ele não virou Companion pelo simples acaso, na realidade teve toda uma sequência de eventos até o derradeiro momento dele entrar na TARDIS. E véi, como é bom ver um personagem sendo inserido na série por um motivo maior e não apenas porque o roteirista quer. Quando eu vejo isso acontecendo, eu me lembro na hora da Amy e da Clara, que tinha um motivo muito maior para estar ali na TARDIS. E felizmente o mesmo aconteceu com o Dan nesse episódio. Ele não tá ali porque o Doutor achou ele legal. Na verdade a gente nem sabe se ele gostaria de estar ali para início de conversa. Tudo isso só está acontecendo por causa do fluxo. O fluxo ditou o ritmo desse episódio e vai ditar todo o ritmo da temporada, porque tudo só está acontecendo por causa do fluxo. Um evento de colapso total ameaçando rasgar a estrutura do universo. Era disso que eu tava falando. As minhas preces finalmente foram atendidas. E agora a gente vai ver a 13ª Doutor lidando com a crise de verdade. O fim do universo. Ah, meu amigo, agora vai. Se não for agora, nunca mais. Esse episódio foi muito bem conduzido na questão do ritmo, e o fato de termos o fluxo como ponto de conexão entre todos os núcleos do episódio facilitou muito o nosso entendimento. O fato é que se não fosse o fluxo sendo a ameaça suprema do episódio, ele seria uma bagunça total, porque se formos contar, tivemos ao todo 7 núcleos completamente diferentes sendo apresentados. Só pra você ver, tivemos o núcleo da TARDIS, o núcleo dos Lupari e do Cavanista, que no final se uniram ao núcleo da TARDIS, o núcleo do Eric Killmonger, a bordo do posto avançado de observação, o núcleo dos Anjos, que já eu vou falar sobre esse núcleo aí, viu? O núcleo dos Sontarans, que ainda não tem muito o que eu possa comentar, o núcleo da Caverna do Dark, porque o pessoal ali estava claramente construindo um túnel para poder viajar no tempo e conectar as duas séries. Quem não percebeu isso claramente estava bem desatento, porque foi isso que estava acontecendo ali. E por fim, o núcleo do Swarm e da Azuri.
Apesar desses nomes ainda não terem sido apresentados na série, essa foi a forma como eles foram apresentados nos créditos do episódio, então eu acredito que esse seja o nome deles, né? De todos esses núcleos, 3 deles chamaram muito a minha atenção e são aqueles que eu sinto a obrigação de falar nesse vídeo. Começando pelo núcleo da TARDIS, e mano, tem algo muito errado rolando com a TARDIS. Aquela cena deles vendo uma gosma negra caindo no chão e a Doutor mentindo pra Ias dizendo que tá tudo bem. A gente sabe que não tá tudo bem, né? Mas é muito legal ver o Doutor mentindo. Me lembra até da primeira regra, regra 1, o Doutor mente. E depois meio que só piora, a TARDIS começa a trocar as portas de lugar, o D entra nela pela primeira vez com a porta saindo do chão, o jeito mais inusitado possível de entrar nela pela primeira vez. A TARDIS começa a não responder os comandos do Doutor, ele tem que usar o martelinho do Tennant pra ajustar, enfim, tem algo muito errado acontecendo com a TARDIS, e eu acredito que isso seja um efeito do fluxo. Tá vendo? Por isso a ameaça do fluxo é essencial nesse episódio, porque se não fosse ela, a gente não teria a menor ideia do que estaria causando isso. É claro, pode não ser o fluxo também, mas é bem provável que seja o fluxo, sério. Com certeza é o fluxo. Outro núcleo que chamou muito a minha atenção, e na minha humilde opinião, o núcleo mais interessante de todos, foi o núcleo do Anjo. Sabe, eu sou um cara simples, coloque Viagem no Tempo no rolê e eu vou curtir. Simples assim. Mas Alan, Doctor Who é uma série de viagem no tempo, cara. Do que você tá falando? O que mais tem nessa série é viagem no tempo, meu. É exatamente esse o ponto. Às vezes eu acho que Doctor Who imagina que viagem no tempo se resume única e exclusivamente a ir para o passado conhecer uma figura histórica. Não me entenda errado, isso é legal. Porém, cadê os paradoxos? Cadê a pessoa X que veio para o passado com conhecimento sobre o futuro? Cadê as loucuras? Então, ouvindo isso, você já imagina a minha felicidade quando essa mulher aleatória chegou ali dizendo: "Você não me conhece ainda, mas vai me conhecer no passado." Nossa, comemorei como se fosse um gol, cara. Agora sim estão falando a minha língua. E por fim, o último núcleo com relevância suficiente para ser mencionado nesse vídeo é o núcleo do vilão principal, que é o Swarm. Posso estar falando o nome dele errado, é bem provável que eu esteja. Mas eu não sei ainda, né? Porque esse nome nem foi mencionado na série. Não sei como se pronuncia, tá? Não sei. Mas o fato é que, ao que tudo indica, é esse vilão que está causando o fluxo. E a minha teoria é que ele sabe sobre a criança temporal. Naquela cena onde ele confronta o Doutor, ele diz que já lutou contra ela antes, e ela não faz a menor ideia de quando isso aconteceu. Isso significa que provavelmente esse confronto ocorreu antes do primeiro Doutor, assim entrando direto no território da criança temporal. Ou ele confrontou o Doutor em algum outro episódio da série clássica que eu acabei não vendo. Mas é bem provável que não, senão eu já teria visto algum comentário disso na internet. É claro, isso é apenas uma teoria, e vamos ver como as coisas vão se desenrolar nos próximos episódios. Quanto ao episódio, eu curti muito a forma como tudo se desenrolou, e pra mim esse já é disparado um dos melhores da Jodie até o momento. E é o que eu mais quero rever, cara. Eu vou acabar esse vídeo aqui e com certeza eu já vou clicar pra rever esse episódio, porque ele foi muito envolvente, cara, muito envolvente mesmo. Agora é torcer pra que a resolução dos mistérios sejam tão envolventes quanto a construção, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu na 12ª temporada, né? E é por esse motivo, inclusive, que eu não vou vir aqui falar: nossa, tô hypadaço com a temporada, nossa, essa vai ser a melhor temporada de Doctor Who, só porque esse episódio foi bom pra caramba. Eu não vou fazer isso porque todas as últimas vezes que eu fiz isso, vocês já sabem o que aconteceu, né? Então eu acho que isso dá um puta azar, eu vou ficar na minha dessa vez, vou ficar na maciota. Esse episódio foi bom, mas eu não vou me empolgar. Só eu vou ficar bem tranquilinho na minha, velho. De qualquer forma, essa é a minha opinião, mas você pode me contar a sua nos comentários aí embaixo. E claro, deixa o seu like nesse vídeo se você curtiu e se inscreva no canal para não perder outros vídeos como esse. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até daqui a pouco.